Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Livro para Empreendedores. Hoje eu vou fazer o resumo detalhado do livro Story Brand de Donald Miller. A grande promessa desse livro é que você aprende a criar mensagens claras que atraia a atenção de clientes para a sua marca. Nesse livro ele relata 7 passos e 7 elementos de storytelling para você gerar crescimento do seu negócio. Então, fica até o final que eu vou trazer ponto a ponto desse livro aqui para você. E eu tenho um recado bem importante para te falar. Como que vai funcionar essa série? Eu vou te explicar capítulo por capítulo e no final de cada capítulo eu vou trazer um resumo e uma ilustração que vai te trazer um ensinamento sobre esse capítulo que foi aprendido. É uma surpresa atrás da outra, cada capítulo tem a sua ilustração. Normalmente meus alunos adoram essas ilustrações que eu trago nas minhas explicações, porque justamente faz com que você entenda todo o contexto daquilo que foi ensinado. Então, fica até o final que você ainda vai ter uma surpresa aqui. Por onde que a gente vai começar? A gente vai fazer uma introdução ao resumo detalhado do livro. Nessa introdução eu vou passar o aspecto geral desse livro. Esse livro ele virou um best-seller nos Estados Unidos. E desse livro surgiu um método. E esse método hoje é aplicado nos Estados Unidos para que grandes empresas façam uma comunicação mais assertiva através da sua marca. E um dos pontos importantes, o foco no herói e não na marca. O ponto de partida do método Story Brand é que o cliente é o herói da história e não a sua marca. Os consumidores não se importam com a história da sua empresa, eles se importam com as próprias histórias e se sua marca terá um papel nelas. Esse já é um ponto de virada aqui em relação, principalmente, quem é do marketing digital conhece muito a jornada do herói, de 12 passos, né, no mínimo. E essa jornada do herói coloca o personagem, né, o herói é quem está fazendo a transformação. E nesse caso aqui, o herói ele é o cliente. Depois o segundo, o inimigo, que seria o inimigo comum dentro do marketing digital. O inimigo aqui é o ruído, a confusão. Então eles já começam falando assim, ó, o marketing falha quando é muito complicado e faz o cérebro do cliente queimar calorias. Você faz sua mensagem, faz o cliente queimar calorias para que ele entenda como que ela funciona. Isso faz uma mensagem que se o cliente se desconecta de forma muito fácil. Então tem mais uma conclusão aqui. O cérebro humano está programado para ignorar o ruído e focar apenas no que o ajuda a sobreviver e prosperar. A máxima do livro é: quem confunde, perde. O nosso cérebro foi feito para economizar energia. Né? Se a gente estudar grandes estudiosos sobre neuromarketing, sobre o cérebro como um todo, a função do nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Então aqui ele traz esse ponto nesse livro. E depois ele fala sobre o método que contém no livro, é o método SB7. Ele fala que é o caminho para a clareza. Ou seja, o método Story Brand SB7 é uma fórmula de 7 partes baseada em narrativas antigas que organiza as informações de forma tão clara que o cliente é compelido a ouvir. Aplicar o SB7 transformará a sua comunicação e fará a sua empresa crescer. Então ele vai trazer 7 pontos, eu vou trazer todos esses pontos aqui para você, então fica comigo até o final. Essa é uma série que eu chamo de livro para empreendedores. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Prietti. A minha missão é que nós vamos transformar uma nova era de empreendedores e mentores para deixar de serem invisíveis e se tornarem inesquecíveis. Eu sou estrategista de funil de vendas com IA, tiro negócios do oceano vermelho e levo para o oceano azul de dominação de mercado. Eu acabei, ao longo do tempo, há mais de 10 anos na carreira de marketing digital, funis de vendas, eu acabei trabalhando com método que trabalha com uma tríade. Essa tríade ela é você construir um nicho com um negócio com propósito, depois Story Sales e Story Funnels. Ou seja, você define seu nicho, identifica seu propósito, cria sua história, define seu funil. A partir daí você pode vender seu serviço, vender sua mentoria, através desses funis que eu entrego para os meus clientes. Ou através de mentoria, através de consultoria. Depois lá para o final eu falo um pouquinho de como que funciona. Eu já ajudei negócio a faturar mais de 187 milhões de reais com funis de vendas inteligentes, entre negócios físicos e negócios digitais. Mas vamos lá, vamos partir para o primeiro capítulo. Aqui ele chama de seção 1, porque o marketing, em geral, é um ralo de dinheiro. Então no capítulo 1 ele já traz um ponto bem importante, ó, como ser visto, como ser ouvido e como ser compreendido. Primeira coisa que ele traz no capítulo 1 é o problema na comunicação e não no produto. A maioria das empresas gastam fortunas em marketing que não funciona porque a mensagem é confusa. Não é porque o produto é ruim. Sites bonitos não vendem. Palavras claras sim. Não adianta você ter um produto maravilhoso se sua comunicação é confusa. Depois ele fala sobre a sobrevivência. A hierarquia de Maslow. O cérebro está sempre buscando informações que o ajudem o indivíduo a sobreviver e prosperar. Ou seja, dentro do princípio de vendas e marketing, sempre o que for trazer para o cliente sobreviver ou prosperar, sempre vai ter um apelo mais forte. Então ele dá um exemplo aqui, ó, comer, beber, segurança, status,
pertencimento. Então, se a sua marca não se posiciona como algo que atende uma dessas necessidades primitivas, o cliente ignora. E os dois erros fatais. Então, é não conseguir focar nos aspectos da oferta que ajuda as pessoas a sobreviver e prosperar. Se a sua oferta não ajuda o cliente a sobreviver ou prosperar, ela já tende a ser mais fraca. E forçar o cliente a queimar calorias, tentando entender a sua oferta, o que faz com que o cérebro desligue. Então, se você tem uma mensagem muito complexa ou uma comunicação muito complexa que faz o cliente pensar muito, o cérebro praticamente dele já desliga dessa oferta. E depois, o último ponto, que é o mais importante, a história salva. A história é a ferramenta mais poderosa para organizar informações de modo que o cérebro não precise trabalhar muito. Ele estabelece uma ambição, define desafios e oferece um plano de vitória. Quando você conecta uma história ao seu produto, o cérebro é apaixonado por histórias, ele vai dar atenção para o seu negócio. E, por último, você fazer um teste de ruído. O seu marketing deve ser tão claro que um troglodita conseguiria responder essas 3 perguntas em menos de 5 segundos. Olha que importante. Em 5 segundos você consegue explicar o seu negócio? Então o que você deveria conseguir explicar em 5 segundos? O que você oferece? Como isso melhora a minha vida? E o que eu preciso para fazer para comprar isso? Então, esses são os pontos que você precisa ter muita atenção. Se em 5 segundos você consegue explicar esses 3 itens aqui. E aqui é a nossa ilustração. O ruído. Você não pode ter ruído na sua comunicação. Segundo, como o produto melhora a minha vida? O que eu ofereço? E o que eu preciso fazer para comprar isso? Então, se você tem esses 3 pontos muito claros, você vai ter uma comunicação muito assertiva. E qual que é a conclusão desse capítulo? O problema não é o seu produto, é a sua comunicação. Mensagens complexas são ignoradas. O sucesso ele vem de comunicar de forma simples e clara como o seu cliente vai prosperar e fugir. Muita atenção nesse ponto. Agora vamos no capítulo 2, eles chamam que é a arma secreta que fará sua empresa crescer. Então, de novo ele cita a história aqui, ó, a história como música, não como ruído. A história é como música, que tem regras e estrutura e diferente do ruído que é aleatório. Uma música, ela segue estruturas, né? E o ruído normalmente é barulho. O cérebro lembra a música e esquece o ruído. Quantas músicas você já não conhece? Só começar a ouvir um pedacinho, você já sabe a música inteira. Por quê? Porque ela tem uma estrutura. Por isso, de algumas marcas são lembradas e outras são esquecidas. A essência do brand é criar mensagens simples e relevantes que se repetem. O filtro da história, 7 pontos da trama. Quase todas as histórias usam uma estrutura de 7 pontos de trama, que funciona como acordes musicais, então permitindo uma variedade infinita de expressões, mas evitando o ruído. Esses são os fundamentos do Story Branding: personagem, problema, guia, plano, ação, fracasso e sucesso. 7 pontos que você muda totalmente o jogo da sua comunicação se você conseguir aplicar de forma estruturada, e aqui ao longo desse resumo do livro a gente vai entender cada ponto desse. E 3 questões cruciais da trama. Primeiro, para que o público se envolva com uma história ou uma marca, ele precisa responder rapidamente essas 3 perguntas. O que o herói quer? Quem ou o que se opõe ao que o herói consiga o que quer? E 3. Como ficaria a vida do herói caso ele conseguisse o que deseja? Então, essas são as 3 questões cruciais que você tem que responder dentro da sua comunicação. E aqui ele traz o exemplo do Steve Jobs e da Apple, né? Então, olha que interessante. O Steve Jobs, após uma passagem pela Pixar, percebeu que a história era tudo. A Apple parou de falar sobre si, o herói, focar no cliente, o que ele queria ser visto ou ouvido, e oferecendo uma ferramenta para que ele se expressasse. A ferramenta era o guia. As pessoas não compram os melhores produtos, compram os produtos que podem entender mais rapidamente. Trouxe o iPhone, que era um telefone que fazia tudo. Basicamente é isso. E o roteiro da marca, o Brand Script. Ao aplicar esses 7 pontos da trama, toda a sua mensagem da marca é reduzida a uma única página. Toda a sua página ela vai seguir a estrutura dos 7 pontos do Brand Script, ou seja, personagem, problema, guia, plano, ação, fracasso e sucesso. Se você colocar isso numa página, você já resolve o problema de comunicação da sua marca. E aqui vem a ilustração. Eliminar todo o ruído, construir a estrutura do SB7 para que a sua história pareça música. Então essa é a conclusão. A história é a maior arma contra o ruído. Use-a como um filtro para cortar tudo que não for essencial para o enredo do seu cliente. Sua comunicação deve ser simples, relevante e repetível. Vamos ao capítulo 3. O método SB7 simples. O cânone do Story Brand. Esse capítulo é um resumo prático dos 7 elementos que compõem o roteiro da marca Story Brand. Princípios de 1 a 7. A gente vai ver todos os princípios aqui até o final. Então, primeiro, 1 é o personagem, o herói. O cliente é o herói e quer algo relacionado à sobrevivência ou prosperidade. Sempre ele vai trazer esse ponto. Sempre
é relacionado ou a sobreviver ou a prosperar. São as formas mais fortes, né, de você gerar uma comunicação. Tem um problema ou conflito. Aí ele vai trazer 3 pontos aqui. Ó. O problema, ele pode ser externo, interno ou filosófico. É o gancho que atrai o interesse do cliente. Então, sempre que você for fazer uma comunicação, você começa por esses 3 problemas, conhecendo o seu cliente, muda o jogo, porque você vai sempre atrair ele pelo problema externo, pelo interno e pelo filosófico. Dentro da minha comunicação de funil, a gente sempre tenta identificar muito bem quem é o nosso cliente ideal. Por isso que a gente fala sobre nicho e desígnio, né, de você entender o propósito do seu negócio, que fica muito mais fácil essa comunicação. Depois, o terceiro ponto é encontra um guia, a marca. A marca não é o herói, é o guia, oferecendo empatia e autoridade, ou seja, a marca, que pode ser você como prestador de serviço, ou como mentor, ou com uma própria empresa, você é o guia para que a pessoa chegue no propósito dela. Então a marca ela tem um papel de guia, que é muito mais importante do que outras formas que é abordado esse tema. Depois, você tem um plano, o guia tem um plano, que é a ponte para que ele chegue no sucesso. É um plano de processo ou concordância que remove o risco e a confusão. Quando você dá um plano, você fala, eu tenho um plano para você chegar no seu sucesso, a pessoa fica tranquila, ela remove a confusão da cabeça dela. E assim, quando a gente constrói funis, por exemplo, a gente faz isso. Eu tenho um plano de você gerar autoridade, gerar demanda e gerar venda no final, resumidamente, né? Então, isso dá uma tranquilidade para o cliente. Depois, convida para o cliente a agir. No marketing tradicional, no marketing digital, é a famosa chamada para ação. Aqui ele vai falar assim, o cliente deve ser desafiado a agir através de chamadas para ação diretas ou transitórias. Sexto ponto, isso ajuda a evitar o fracasso, que é a grande aposta. É preciso definir o que está em jogo, as consequências negativas de não comprar. Quando o cliente não compra de você, tem que ser claro o que ele vai perder quando ele está decidindo por não comprar com você. Por exemplo, no meu caso, quando o cliente decide não fazer um funil de vendas, não utilizar automações, por exemplo, tem uma plataforma de IA que faz atendimento com automação. Quando eu falo para o cliente, se você não comprar, você vai estar perdendo automação, conversões, previsibilidade de faturamento, escala. Então ele já fica ciente sobre isso. E é isso que você tem que colocar na sua comunicação. Depois, termina com sucesso, que é a grande recompensa. A marca deve pintar um quadro claro de como será a vida do cliente após a compra. Se é status, autorrealização, ou se ele fugiu da dor. Então, sempre tem que ser muito claro. Quando você decide vir comigo como seu guia, segue o plano que eu tenho para você, qual que é o seu sucesso? Então isso é muito claro. Então, na prática do Brand Script, a ferramenta final é o roteiro da marca do Story Brand, ou seja, o Brand Script. Hoje, para todo cliente que vai começar uma ação comigo, por exemplo, eu uso inteligência artificial para trazer criar o Brand Script. A gente cria lá o que eu chamo de Story Sales. A gente cria todo o contexto da marca em cima disso, que é justamente como eu chamo, né, de Story Sales, para você construir histórias que vendem, baseado nesse método do Brand Script. Como que aplicar? Não pule a leitura detalhada de cada capítulo, pois cada módulo tem regras imutáveis que se quebradas farão com que o cliente não se encontre na história. Então, é muito enfático aqui dentro do Story Brand que você siga os 7 passos bem de forma fiel. Porque você fazendo isso, a chance de que o cliente entenda a sua história e o caminho que ele vai percorrer nessa jornada é fenomenal. E aqui ele vai te dar uns passos baseado, né, nos 7 pontos ali do Story Brand. Então, é o personagem que vai passar, tem um problema, que encontra o guia, que o guia tem um plano, que ele recebe um chamado, faz a aposta e chega no sucesso. Então, nesse ponto aqui, qual que é a conclusão? O método SB7 é a forma para que a sua mensagem seja simples, relevante e repetível. Completar o Brand Script é o primeiro passo para alinhar toda essa comunicação. Então, tudo que ele faz a partir do método Story Brand, ele segue a partir do Brand Script. Você tem um roteiro e um script da sua marca para trabalhar. Então, seção 2, o roteiro de Story Brand, que é o capítulo 4, que ele vai falar sobre o personagem. O cliente é o herói, não a sua marca. Ele chama assim, o catalisador, o desejo. Uma história começa com o herói que quer algo. Seu marketing deve definir esse desejo para abrir uma lacuna na história e atenção onde o cliente está e onde ele quer chegar. A sua história tem que mostrar exatamente onde esse cliente está e qual o ponto que ele quer chegar. E que você é o guia que vai levá-lo através de um plano para chegar a atingir o sucesso. Foco no desejo único. Isso aqui é bem importante. O erro mais comum é tentar agradar a todos, diluindo o desejo do herói em muitas ambições. Restrinja a ambição do cliente em um foco
em seu roteiro de marca. Daqui a pouco ele vai falar sobre dores e aí vai ficar mais claro esse processo. Desejos relevantes para a sobrevivência. O desejo do cliente deve ser conectar uma necessidade primitiva de sobrevivência ou prosperidade, como prover-se de recursos financeiros, economizar dinheiro, economizar tempo, formar redes sociais, que isso aqui tem a ver com network, pertencimento, comunidade, ganhar status, prestígio, acumular recursos, desejo de significado, né? Participar de algo maior. Por isso que eu sempre conecto dentro dos meus mentorados, de quem eu ajudo a construir mentorias ou ajudo a melhorar a comunicação da prestação de serviço, consultoria, ou de construir funil no geral, a gente sempre tenta trabalhar o propósito, que é o significado maior de todo mundo que é aquilo que está buscando. Tá? E o caronista, olha que legal, imagine o cliente como um caronista, a única coisa que ele quer ouvir é aonde você está indo, e aí você vai dar o caminho para ele. Se você começar a falar da sua história, da sua empresa, ele vai te ignorar. Então, a ilustração que a gente traz aqui, ó, desejo único, alvo, foco, trabalhar em cima de um único desejo para que sua mensagem seja clara. E aí a nossa conclusão, define um desejo simples e relevante que a sua marca pode satisfazer. Isso direciona a história e convida o cliente a se envolver. E vamos para o próximo capítulo. Vamos falar de mais um ponto aqui. Lembrando, se você está gostando desse conteúdo, já curte aqui, deixa um like. E também se você pode mandar para alguém que você acha que é relevante aprender sobre como posicionar sua marca através do conteúdo desse livro. Capítulo 5. Tem um problema. Que ele fala do segundo princípio aqui, ó. As empresas tendem a vender soluções para problemas externos, mas os consumidores compram soluções para problemas internos. Toda história precisa de um vilão. O vilão é o foco claro do conflito e deve ser personificado. Exemplo, distrações, ineficiências, comissões ocultas. O bom vilão é casual, relacionável, único e real. Os 3 níveis de conflito. O vilão causa problemas em 3 níveis e você deve abordar todos. Não se ignora, sempre fala dos 3 níveis. Problema externo, que é o problema físico e tangível. Por exemplo, o gramado é feio, a fome. A maioria das empresas erra em focar nisso aqui. Problema interno, que esse aqui é o motivador. Talvez isso aqui seja o mais importante de todos os problemas que você tem que procurar sempre bater bastante nesse problema aqui, ó. A frustração, a dúvida ou sentimento gerado pelo problema externo. E aí, quais são os exemplos? Ó, constrangimento, sensação de intimidação, confusão. Este é o que motiva o cliente a comprar. Então, o maior motivador de compra, por exemplo, é o problema interno. Vou dar um exemplo um pouco mais claro. Vou pegar um caso meu, que eu ensino a pessoa a vender mentoria. Eu falo que o problema externo é que ela quer ter liberdade, ela quer ter ganho financeiro, ela tem outros problemas externos ali que são mais aparentes. Só que o verdadeiro problema interno, se eu pegar, por exemplo, o que eu queria mesmo, como quando eu comecei a lidar com isso, meu problema interno era, por exemplo, dar a melhor escola para meus filhos. Eu queria proporcionar através do funil de vendas, de mentoria, do marketing digital, dar uma vida melhor para meus filhos. Só que, às vezes, o problema externo que era comunicado de ganhar mais dinheiro, tudo bem, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas quando bate no problema interno, no meu caso, que era relacionado ao estudo dos meus filhos, já bateu com aquilo que eu realmente estava buscando. A chance de eu comprar o produto quando fala sobre isso é muito maior. Então, sempre o problema interno vai ser o maior motivador de todos. E o problema filosófico é quando dá um significado para isso. Então, por exemplo, ele fala aí, a injustiça moral por trás do problema. Não deveria ser tão difícil, as pessoas deveriam ser tratadas com justiça. Sempre como que você vai explicar o problema interno de uma forma mais filosófica. Então isso faz com que você gere uma explicação para os seus problemas. Então sempre batendo esses 3 problemas aqui é o que vai fazer a mudança. E a promessa da marca perfeita, ou seja, ao posicionar seu produto como uma solução que resolve os problemas externo, interno e filosófico simultaneamente, como a Apple resolveu a intimidação tecnológica, você satisfaz um cliente no nível profundo. No caso aqui da Apple, ela resolveu tudo em uma coisa só. A pessoa ouvia a música, ela ligava e ela tinha como os aplicativos para usar, como falar com vídeo, enfim, vários recursos num lugar só. Resolveu todos os problemas de uma maneira fácil, que era o mais importante. O iPhone era coisa simples. Até ela apertar o botão ali, estava tudo resolvido na palma da mão. Então eles trouxeram todos os problemas externos, interno e filosófico, e resolveram num único produto. E aqui é a ilustração. Então você sempre está lutando com o problema externo, interno e filosófico. O dinheiro está aí. Mas se você pegar no problema interno, é o que vai mais trazer comunicação assertiva para você. Então por isso que é importante você conhecer o cliente ideal.
conhecer o seu nicho. Por isso que eu bato bastante que consultoria, mentoria, serviços tem que trabalhar com nicho, tem que trabalhar muito nichado para que você entenda realmente quais são os problemas internos, externos e filosóficos. E a conclusão ele fala assim, falar sobre os problemas do cliente, especialmente o problema interno, é o que aprofunda o interesse. Seu produto é a arma que o cliente usa para derrotar o vilão e se livrar da frustração interna. Pegar o seu produto para resolver o seu problema, aquela frustração interna que às vezes ele nem conta para ninguém. Capítulo 6. Ele encontra o guia. Princípio 3. Os clientes não estão procurando outro herói, mas estão procurando um guia. O erro fatal. A marca que se posiciona como herói está fadada ao fracasso, pois o cliente, que já se vê como herói, a vê como uma competidora por recursos e atenção. Exemplo da Jay-Z. O herói é o protagonista. O guia é quem tem mais autoridade. O cliente é o herói, ele é o protagonista da história. O guia, que é a Jay-Z, no caso, que ele está citando aqui, ela é o guia que vai fazer com que o herói chegue no onde ele quer. Gera mais autoridade. As duas características do guia, confiança e respeito. Para ser reconhecido como guia, sua marca deve comunicar. Primeiro, empatia. Expressar compreensão da dor e frustração do herói. Entendemos como é que isso acontece. As pessoas confiam em quem as entende. Ou seja, se você usar nós entendemos o que você está passando, eu sei como você se sente, as pessoas tendem a confiar nisso. Autoridade e competência. Demonstrar o que sabe e o que está fazendo sem se gabar. Isso é feito através de depoimentos curtos, estatísticas, número de sucesso, prêmios e logotipos de clientes conhecidos. Então, de forma indireta, você traz essa autoridade. E depois o poder da primeira impressão. Ao expressar empatia e demonstrar autoridade, você responde duas perguntas subconscientes do cliente. Posso confiar nessa pessoa? Posso respeitar essas pessoas? Então, se você responde essas duas dores de forma inconsciente que o cliente tem, e isso a resposta for sim, o negócio muda. E aqui a ilustração, o guia no pódio, ou seja, o seu herói, que é o seu cliente, ele precisa te ver num ponto de autoridade. E aqui dentro dos processos que eu utilizo, de consultoria, mentoria, como eu bem citado aqui, a gente sempre cria pontos de autoridade. Até mesmo esse vídeo, ele é uma forma de gerar autoridade, onde eu trago a base do que eu uso para criar os processos que eu entrego para os clientes. Ou seja, nada do que eu entrego hoje na consultoria, ela é inventada. É sempre baseada em algum método. E aí, desses métodos, eu criei um método próprio. Então, isso faz, quando eu mostro isso para o cliente, dentro de um processo de consultoria, ou dentro de uma mentoria, ele vê que realmente tem uma base para isso, isso gera autoridade. Então, todo o processo do funil é construído para que gere essa autoridade. Conclusão do capítulo. Você não precisa ser perfeito, apenas experimente em ajudar os heróis a vencerem. Posicione sua marca como um mentor que o cliente procura ter sucesso. Olha que interessante, uma vez eu ouvi um grande expert do mercado digital falar isso de uma outra forma e eu achei sensacional. Você não precisa ensinar o seu cliente a ser o super-homem. Você precisa fazer com que ele dê o próximo passo, ou o primeiro passo. Então, essa maioria de guru que existe aí, que promete um monte de coisa e não entrega nada, a galera promete que você vai virar o Superman. E às vezes ele não quer ser o Superman. Ele quer que você ajude ele a dar o primeiro passo. Subir o primeiro degrau, às vezes, é muito mais importante do que chegar no topo. Que você faz ele sair e caminhar junto com você nos outros degraus. Então, o processo ele é de uma construção. Então, essa mensagem é muito legal por conta disso. Porque se você traz a mensagem de que você vai ajudar o cliente e ele vê que esse próximo passo é possível, a história totalmente muda e você se ganha grande autoridade no coração dele. Capítulo 7. Que tem um plano, que ele segue aqui o princípio 4. Os clientes confiam em um guia que tem um plano. O abismo do compromisso. Mesmo com confiança e respeito, o cliente não compra devido ao risco percebido. O plano age como as pedras no riacho, facilitando a travessia. 2 tipos de plano para aliviar o risco. O plano de processo. Descreva os passos simples, 3 a 6, que o cliente deve seguir para comprar ou para usar o produto após a compra. Sua função é aliviar a confusão. Exemplo. 1. Agende sua consulta. 2. Crie um plano personalizado. 3. Execute o plano junto. São esses 3 exemplos aqui que já servem para você dar uma clareza. E depois é um plano de concordância. É uma lista de acordos ou promessas que a marca faz para aliviar os medos do cliente. Exemplo, preço fixo, garantia de qualidade. Nunca terá que pechinchar. Depois, dando nome para o plano. Dar o nome ao plano. Exemplo, plano de instalação fácil, contrato de satisfação do cliente. Aumenta o valor percebido da sua oferta. E aqui, essa ilustração eu gosto dela bastante, porque o passo a passo que você vai dar no plano, ele é uma ponte entre o abismo, né? Entre o abismo que o cliente vai passar. Então, quando o cliente entende isso, aquele abismo que ele tinha de tomar a decisão de fechar com você, ele é quebrado, porque ele entende que existe um passo a passo. Então,
Isso é muito importante dentro do processo aí do storytelling. E a conclusão, a chave é a clareza. A ausência de um plano é um convite à confusão. Use o plano para guiar o cliente passo a passo e assim aumentar a probabilidade de compra. Se ele entender que existe um passo a passo, um caminho que ele vai seguir até chegar no sucesso, a chance dele comprar de você é muito maior. Vamos lá, capítulo 8, convida ao agir. Princípio 5. Os clientes não agem a menos que sejam estimulados para isso. A inércia humana. Clientes são bombardeados por mensagens e a menos que sejam ousados em suas chamadas para ação, serão ignorados. Se não tiver uma chamada para ação muito clara, você vai ser ignorado. A passividade na venda comunica a falta de crença no produto. Aproveitando, vou fazer uma chamada para ação. Se você gostou desse vídeo, salva e compartilha com algum amigo empreendedor. Aqui ele vai falar de 2 tipos de chamada para ação. Chamada direta, um exemplo dessa que eu fiz agora. Elas levam à venda ou ao primeiro passo para a venda. Compre agora, agende o contato. Devem ser botões óbvios. Aqui ele está se referindo a site, mas qualquer comunicação sua pode ter esse tipo de chamada para ação. De cores, então, deve ser óbvios, de cores diferentes e aparecer no canto superior direito ou no centro do seu site. Como ele está se referindo a site, ele está dando os melhores lugares. Quando eu falo de site, landing page, a gente trabalha em dobras, então sempre a chamada para ação, o botão da chamada para ação, ela sempre tem que estar numa dobra do seu site. A dobra é o que você consegue ver numa tela de celular ou numa tela de desktop. O botão sempre tem que estar visível em cada dobra. Isso é matador em relação à conversão. E depois chamadas transitórias. Oferece algo de valor e com menos risco. Exemplo, PDF gratuito, avaliação gratuita, webinar. Elas são usadas para nutrir o relacionamento com os clientes que ainda não estão prontos para o CTA direto. Resumindo, você fazer conteúdo, gerar uma isca, faz com que o cliente não tenha um peso na decisão de só ali baixar e para conhecer um pouco melhor sobre o seu treinamento, seu serviço, seu processo, sua mentoria. Então ele se sente mais seguro. É só simplesmente se cadastrar para saber mais, aí ele vai dar esse passo. Isso aqui você vai trabalhar, no geral, para que o cliente ele sempre fique mais tranquilo e comece a conhecer sobre você. Quando a gente fala de funis de venda, é muito importante você ter esse tipo de chamada, porque é aqui que você começa a fazer se diferenciar do mercado. Enquanto todo o mercado está trabalhando ali para vender para os 3% que estão prontos para comprar, os outros 97% são ignorados. Se você cria processos onde você vai fazer com que os 97% comecem a te conhecer, esses 97% começam a virar sua audiência, o processo de venda fica muito mais intuitivo e natural. E depois ele vai falar assim, o poder das chamadas transitórias. Elas eliminam o território, posicionam você como especialista, criam reciprocidade, o guia é generoso e posicionam você como guia, ajudando a resolver um pequeno problema. Aqui já saiu a ilustração, mas ela é bem direta. Ou seja, chamada para ação, para uma ação, agendar uma visita, agendar uma consulta, ou ela é transitória, onde ela é mais indireta. Ela vai dar um passo antes de fazer a chamada para ação direta. Então, a conclusão do capítulo é seu trabalho ir atrás do cliente. Seja claro e assertivo, mas não irritante, sobre o que você quer que ele faça. Não há um problema em ter vários CTAs. CTAs é Call to Action, resumidamente, chamada para ação. Contanto que o CTA tem que ser direto e se destaque. E, normalmente, se você falar de landing page, páginas com alta conversão, é sempre o mesmo CTA. Dificilmente você vai chamar na mesma página o cara para agendar uma consulta ou fazer um cadastro para um checklist, por exemplo. É sempre direto. Ou é consulta ou é checklist. Por quê? Porque fica a comunicação mais clara. Capítulo 9. Isso ajuda a evitar o fracasso. Princípio 6. Todo ser humano tenta evitar um final trágico. O que está em jogo? Se nada de ruim pode acontecer ao herói, a história é entediante. As marcas que não avisam o cliente sobre o que pode ocorrer se ele não comprar o seu produto, deixam de responder a pergunta, mas e daí? E se eu não comprar? Então todo cliente tem aversão à perda. A economia comportamental prova que as pessoas são 2-3 vezes mais motivadas a evitar uma perda do que alcançar o ganho. Olha que forte isso aqui. Então existem estudos, que é a teoria da perspectiva de Kahneman, que fala justamente isso, 3 vezes mais chance de você se mover para não perder do que para ganhar. E aí tem mais outro ponto ali, o apelo ao medo, o sal da receita. O medo deve ser usado com moderação. O modelo é mostrar a ameaça, o vilão, informar a vulnerabilidade, isso pode acontecer com você, e apresentar a proteção, o seu produto ou call to action. E quarto, desafiar a ação. Então, sempre seguir, mostrar a ameaça, qual que é o vilão, a vulnerabilidade, o que pode acontecer se a pessoa não agir, apresentar a proteção, que é o call to action do guia, para ele chegar até o guia, e depois desafiar a ação. E depois também mostrar lá o custo de não fazer negócio. Sua mensagem precisa comunicar as consequências negativas que o cliente ajuda a evitar.
perda de dinheiro, perda de saúde, reputação, status e tempo. Então, essa ilustração também eu gosto bastante, que fala assim, o cifrão queimando. O cliente, quando ele percebe que ele vai perder tempo e dinheiro, é onde ele se move mais. Então, ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder dinheiro. Então, sua mensagem ela tem que ser que ela vai trazer que a pessoa evite esse tipo de perda. Então ela fica muito mais forte. Vamos ver a nossa conclusão aqui. O fracasso é o sal da receita, é essencial, mas em pouca quantidade. Comunique as perdas potenciais para criar um senso de urgência e motivar o cliente a agir. Então sempre coloque a perda ali, essa visão da perda para o cliente agir. Capítulo 10. Então o capítulo 10 ele trabalha com princípio 7, que faz assim, nunca presuma que as pessoas entenderam como sua marca pode mudar a vida delas. Diga a elas. Então, sempre você vai presumir que a pessoa já entendeu que sua empresa vai mudar a vida dela e não comunica isso, você já está errando. Então, sempre você vai ter que dar a visão do sucesso. As pessoas querem ser levadas para algum lugar. A marca deve deixar claro, específico, como será a vida do cliente após a compra. Use o quadro antes e depois para mapear as mudanças em que eles têm e o que eles sentem e como que é o dia a dia e qual é o status. Tem que trabalhar 3 desejos de resolução. A maioria das histórias termina como um herói alcançando um desses. Primeiro, obter poder e posição, que é o status. Sua marca oferece acesso, cartão de fidelidade, escassez ou categoria premium. Ou seja, algo que dá status para o cliente. A união que faz o herói se sentir inteiro, completude. O seu produto reduz a ansiedade e a carga de trabalho, proporciona mais tempo. E a autorrealização ou aceitação. Sua marca ajuda o cliente a se aceitar, cumprir um propósito ou alcançar seu potencial. Exemplo, inspirando, oferecendo transcendência. Aqui no meu funil eu falo de você sair do invisível e se tornar inesquecível. É uma transição. E sempre o status é um final feliz. A conclusão do capítulo é o módulo mais importante. Você deve usar imagens e palavras para pintar o quadro do final feliz das resoluções. Não basta resolver o problema, você tem que comunicar o destino. As pessoas querem que sua marca participe da transformação delas. O desejo inerente da transformação. O motor final de todas as decisões de compra é o desejo do humano de se transformar, tornar-se alguém melhor, mais competente e mais aceito. Marcas que participam da transformação dessa identidade do cliente criam fãs apaixonados. Identidade aspiracional. O guia, a sua marca, deve convidar o herói a vestir uma identidade aspiracional. Pergunte: quem o cliente quer se tornar? Exemplo: dono de cão passivo para herói de todos os cães. O arco narrativo completo. A história termina com o guia afirmando a transformação do herói, que venceu as dúvidas e se tornou uma versão melhor de si mesmo. O exemplo de Dave Ramsey e o grito livre de dívida. E aqui a conclusão, né? Você sai de um herói passivo para um herói competente. Sua marca não está apenas vendendo, está mudando a vida das pessoas. Define a identidade aspiracional do seu cliente para que ele saiba quem ele pode se tornar ao fazer negócios com você. E o guia oferece mais do que um produto. Ele oferece o foco na transformação. Significa que sua equipe vende mais do que produto. Vende a melhoria na vida, na maneira com que os clientes se veem, agregando significado ao trabalho. Capítulo 12. Aqui ele só vai falar especificamente de um site, alguns pontos importantes do site. Eu estou trazendo aqui porque faz parte do livro. Normalmente eu aprofundo mais sobre landing page dentro de consultoria ou mentoria. Mas aqui, só como é referente ao livro, né, vou dar as dicas que ele traz aqui. O site como discurso de vendas. O site é a ferramenta que faz o trabalho mais pesado, mas deve ser equivalente a um discurso de vendas breve e objetivo. Ele precisa passar no teste de ruído e converter um internauta. É como se fossem ruídos, né? 5 coisas que o seu site deve ter para converter. Uma oferta clara na página de entrada. O texto principal deve ser ousado, curto e responder. Promete uma identidade inspiracional? Promete resolver um problema? Diz exatamente o que faz? Então tem que ter esses 3 pontos no site. Chamada para ação óbvias. Botões compre agora, em cor em destaque, deve aparecer no canto superior direito ou no centro da página. Inclua também CTAs transitórias, mas não ofusque a CTA direta. Aqui ele fala de misturar os dois, transitória entre ofertas de baixar e-book, alguma coisa assim. No meu conceito de trabalho, eu gosto de trabalhar com uma oferta só, ou seja, a landing page vai sempre levar para um único caminho. Imagem de sucesso. Use imagem de pessoas felizes, satisfeitas usando o produto. É a resolução do ciclo da história para transmitir um destino emocional que o cliente deseja alcançar. Dividir equilibradamente os fluxos de receita. Use sua mensagem ampla para unificar as divisões e depois use páginas separadas com brand scripts específicos para cada fluxo de receita. A chave é evitar que o cliente se perca. Aqui ele fala, se você for falar de temas, falar em páginas diferentes, né? Então, é um conceito do livro. Como disse, eu trabalho de outras formas, mas um foco direto de venda, né? De oferta. Bem poucas palavras. Pessoas fazem leituras dinâmicas não leem.
Escreva um código Morse, breve, impactante e relevante. Corte parágrafos e substitui tópicos ou imagens. E aqui a ilustração fala sobre um botão, né? O botão do Call to Action. E a conclusão do capítulo. Seu site é a primeira impressão. Ela deve ser 100% consistente com o roteiro da marca. Não inclua ruído. Se não serve para a thumb do cliente, corte. Basicamente, normalmente quando a gente pega prestadores de serviços ou empresas, a gente vê aquele site mais institucional, com muita informação. A gente sempre vai trabalhar direto com uma comunicação, numa landing page que vai falar diretamente daquela dor que ela resolve. E no capítulo 13, usando o Story Brand para transformar a cultura da empresa. Então, o inimigo interno, a narrativa vazia. A falta de uma história clara na empresa cria narrativa vazia, um vácuo que leva à confusão dos colaboradores e ao desengajamento, custando centenas de bilhões em ineficiência. Ninguém na empresa sabe o que a empresa faz, basicamente é isso. A missão ganhando vida. Um roteiro de marca forte transforma empregos comuns em aventuras. A integração de novos colaboradores deve focar na história do cliente e no papel do colaborador como guia nessa história. Toda equipe ela passa a fazer parte da história como um guia. Então deixa de ser só a marca, o guia, né, desse Story Brand, e todo colaborador tem que entender essa missão. E depois ali a atmosfera e alinhamento, né? Então, o trabalho principal do executivo é lembrar a missão e a narrativa. A partir do Story Brand surge uma narrativa e a partir dessa narrativa surge a missão da empresa. A cultura Story Brand alinha estratégias, comunicações e processos internos em torno do Brand Script para que todos os membros da equipe falem a mesma língua e atuem de forma unificada. Qual que é o diferencial da cultura do SB7? Transforma a equipe inteira em uma força de vendas, todos repetem a mote da empresa, que é como se fosse como que a gente pode dizer, né? O lema da empresa. Honra a história do colaborador. A liderança atua como guia para o herói colaborador, fornecendo as ferramentas para o seu sucesso pessoal e profissional. Então, os colaboradores, né, nessa ilustração aqui, ó, eles estão alinhados. Nossa missão é vencer. A cultura Story Brand alinhada. E a conclusão, o roteiro da marca não é apenas o marketing, é um plano de cultura. Alinhar a empresa com a história do cliente e do colaborador é o que gera engajamento, baixa rotatividade e crescimento sustentável. E depois ele vai falar aqui de 5 tarefas para você fazer o seu roteiro Story Brand. Cria um mote. O mote seria como se fosse o lema, uma declaração de 4 partes: personagem, problema, plano e sucesso, que substitui a resposta para aquela pergunta. O que você faz deve ser memorizada por toda a equipe. A canção de sucesso da empresa. Então é o lema da empresa. O que nós fazemos, né? Crie um gerador de clientes potenciais e colete e-mails. O e-mail é a forma mais valiosa do marketing. Ofereça algo irresistível e valioso, como um guia PDF, um curso online, uma amostra grátis, em troca do endereço no e-mail. Ninguém quer assinar um boletim informativo. Crie uma campanha automatizada e sistemática de e-mails. Uma campanha de nutrição é a sequência de e-mails simples e valiosos. Exemplos: 3 e-mails de valor mais 1 e-mail de venda. Sempre 3 conteúdos e uma venda, basicamente é isso. Para lembrar do cliente que você existe, é posicionar como um guia enquanto ele dorme. E busque e conte histórias transformadoras. Use depoimentos que sigam o arco da história. Qual era o problema, que é o vilão? O que foi diferente no seu produto, que era o plano e o guia? Como está a vida agora? Sucesso e transformação. O cliente adora ver a transformação dos outros. Então, essa aqui vai basicamente você construir os depoimentos de quem passou pela sua jornada aí da sua empresa. E cria um sistema que gere recomendações. As recomendações boca a boca é o canal mais eficaz. Então, você tem que criar um sistema para identificar os clientes ideais e recompensá-los, né? Para que divulguem sua marca. Você pode oferecer um PDF, um e-book, um vídeo. Então eles vão passar esse programa através de programa de afiliados ou comissões. Então aqui é a conclusão: o roteiro de marketing Story Brand, 5 tarjetas para o sucesso, ele fala. Então 5 tarefas para o sucesso, ó. Essas 5 tarefas são a abertura estratégica para o seu marketing. Após criar o brand script claro, concentre-se nelas para obter resultados rápidos e escaláveis. Lembrando, isso aqui é o conceito do livro. Então o livro, o Donald Miller, né, lógico, criado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito forte o e-mail marketing, por exemplo, por isso que ele dá muita força no e-mail marketing. Lá nos Estados Unidos ele não tem a mesma facilidade que nós temos aqui, por exemplo, de uso de WhatsApp, lá é utilizado muito menos. Então, quando eles traz aqui o conceito do e-mail marketing, para começar para o e-mail marketing, é só um conceito que está lá no livro, baseado nisso. Dentro da consultoria, da mentoria, a gente trabalha o funil com outros aspectos, ou seja, aí depende da cultura. Eu atendo clientes do Brasil e Estados Unidos, por exemplo, então isso muda muito de onde que a gente vai atuar com essa história. E para finalizar, a gente tem esses pontos aqui, ó. A vitória dos mocinhos.
Story Brand existe para ajudar quem tem os melhores produtos e serviços, os mocinhos, a ter voz mais clara no mercado do que os vilões. O propósito final: os negócios são uma força poderosa para o bem, oferecendo emprego, significado e soluções. O método SB7 existe para reduzir o estresse, expandir o seu negócio e transformar a vida dos seus clientes. A regra final: se você confundir, perderá. Mas se deixar sua mensagem clara para os clientes a ouvirão. A voz da clareza. Story Brand: quem confunde, perde. A conclusão do capítulo: o seu trabalho é importante. Use a clareza para crescer e para fazer e ser uma força positiva no mundo. Eu deixei abaixo aqui na descrição o link para você baixar o resumo desse livro. O link para o meu treinamento, que é chamado Story Sales, onde você vai aprender a construir a história da sua marca. Dentro desse treinamento, a gente tem os prompts que nós utilizamos com inteligência artificial para que ajude a construir essa história. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu empreendedor. E se você ainda não segue o meu canal, segue aqui para que você acompanhe os próximos vídeos que nós vamos colocar aqui sobre os nossos resumos de livros para empreendedores. Até o próximo vídeo.